Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos dando continuidade ao nosso momento aqui de culto, de palavra, de clamor, tendo a convicção que Deus está presente conosco, Deus está contemplando a sinceridade dos nossos corações e eu gostaria de primeiramente deixar um texto bíblico que se encontra no Salmo 27, somente o versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Nesse tempo que muitas vezes ficamos com medo, ficamos preocupados, precisamos entender que o Senhor é a nossa fortaleza e que o Senhor é a nossa luz. Que essa luz de Deus possa estar presente na sua vida, que essa luz de Deus possa estar presente no seu lar, na sua família, nos seus relacionamentos, E que especialmente a luz do Espírito Santo de Deus possa se fazer presente agora onde estaremos ouvindo a palavra do Senhor, Eu quero iniciar então com um momento de oração. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque temos a convicção que essa luz, Pai querido, está conosco, Pai, a luz que é o Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, permanecer conosco neste momento, que teremos agora, Senhor Deus, de proclamação da Tua palavra, momentos, Senhor Deus, de clamor e de busca, Senhor Deus, por entender melhor a Tua vontade, o Teu querer para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nos inspire, Senhor Deus, nos direcione. Venha, Senhor Deus, se revelar a nós, que a Tua vontade seja revelada a nós, Senhor Deus, por meio da Tua palavra ser ministrada. Em nome de Jesus, Senhor Deus, contempla, Pai, cada vida que neste momento estará, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra. Venha, Senhor Deus, se revelar de uma forma plena, de uma forma maravilhosa em cada vida, em cada coração. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Uma bênção poder estarmos na casa do Senhor, na nossa casa, entendendo como casa do Senhor. Uma bênção podermos nos reunir, na presença do Senhor. Por isso, mais uma vez, eu convido a você para que você encare esse momento, entenda esse momento, não somente como mais um vídeo ou alguma coisa parecida. É um tempo de cultuar o Senhor e, portanto, como uma grande oportunidade, uma maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado de todos os dias estarmos na presença do Senhor, todos os dias ouvirmos a voz do Senhor, todos os dias clamarmos ao Senhor. Esse é o propósito que Deus tem colocado em nosso coração e nós temos tentado cumpri-lo à risca. Essa ideia de termos pelo menos um momento com Deus juntos, já que nós não podemos estar no nosso templo, então aproveitemos este momento, ouçamos a voz do Senhor, busquemos direção do Senhor para aquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar o texto da palavra do Senhor hoje, que se encontra no livro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 12 ao versículo 13, que diz o seguinte: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Quero destacar isso aqui: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E eu gostaria que você repetisse comigo: o próprio fogo o provará.
Amém, querido? Falando em provar, em fogo provará, nós queremos falar um pouquinho sobre provações, entendendo que provações podemos definir como as situações difíceis, as situações complicadas, as dificuldades que os servos de Deus, as servas de Deus enfrentam no seu dia a dia. Não é sempre um tempo de dificuldade, não é sempre um tempo de situações difíceis que nós vivemos, mas de vez em quando surgem as tempestades, de vez em quando surgem os problemas, as situações difíceis, e para isso nós damos o nome de provações. E vários textos na Bíblia identificam, alguns claramente identificando a palavra provação, como por exemplo Tiago. Na carta de Tiago, no capítulo 1, nós identificamos, por exemplo, o texto quando ele fala a respeito, no versículo 12: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Aqui fala da bem-aventurança, ou seja, feliz é aquele que, passando pela provação, ele permanece fiel, no caso da perseverança. Provação, entendendo então como problemas e dificuldades na vida, nós vamos entender que nós precisamos de perseverança, precisamos de permanência, precisamos de persistência diante das dificuldades que surgem na nossa vida. Dificuldades essas que podem ser pessoais, que podem ser familiares e que podem ser até mundiais, como é o nosso caso nessa situação de pandemia. Podemos dizer que a pandemia do coronavírus é com certeza uma grande provação para todos os servos de Deus. Tiago ainda no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: tende motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Aqui cabe notar a palavra alegria, cabe ressaltar aqui a palavra alegria, porque parece que nesse caso o Tiago está sendo um pouco louco, esquisito pelo menos, de pensar que, como é possível pensar que, entendendo que provações são os problemas e as dificuldades que surgem na vida, e aqui Tiago diz que tem de motivo de grande alegria o passar por várias provações. Não é passar por alguma provação, por uma provação, por várias provações. E isso temos que ter alegria. E aí nós precisamos entender um pouco mais o que Tiago dizia, porque ele fala que a provação tem uma finalidade. A provação tem um propósito. É permissão de Deus para que os servos de Deus cresçam. Esse é o propósito. A palavra de Deus em Tiago capítulo 1 continua dizendo, depois que ele fala, tem de motivos de grande alegria o passardes por várias provações, ele continua dizendo o seguinte: para que, a fim de que o homem de Deus realmente consiga crescer, desenvolver, adquirir maturidade. Essa é a lógica, né? A provação, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem ação completa exatamente quando nós adquirimos maturidade, quando nós crescemos. E esse é o objetivo da provação. E precisamos entender, inclusive, este momento que nós estamos vivendo, momento de dificuldades como essa desse coronavírus, exatamente como o momento de uma grande provação. E sim, temos que passar por este tempo com alegria, não porque somos insensíveis à realidade do outro ou até mesmo à nossa realidade, mas porque temos certeza que quando esse tempo passar, estaremos melhores. Se aproveitarmos esse tempo para crescermos na nossa comunhão com Deus, para crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, crescermos no nosso momento de oração, nós vamos estar melhores. Amém, querido? E esse é o sentido quando Paulo, no texto que nós lemos, lá na carta aos Coríntios, fala a respeito do fogo.
O fogo aqui é a provação. E Paulo, para falar sobre o fogo, que o fogo vai provar de que material tem sido a obra de Deus na nossa vida, podemos dizer assim. Porque o texto aqui fala o seguinte: se for ouro, se for prata, se for pedras preciosas, puxa vida, nós vamos estar bem, né? Porque o fogo vai vir e isso não vai nos abalar, isso não vai nos abater, porque é um material sólido, é um material firme, e nós vamos permanecer ainda melhores. Ocorre, queridos, que tem um problema: se for madeira, feno ou palha. Se alguém edifica sobre um fundamento que for madeira, feno ou palha, aí temos um problema, porque o fogo queima esse negócio rapidinho. É um negócio que se consome, que se acaba exatamente por meio do fogo. Perceba então, queridos, que nós temos que pensar um pouquinho sobre de qual material tem sido feito a obra de Deus na nossa vida, de qual tem sido a nossa base, de qual tem sido realmente aquilo que é a nossa base da nossa fé. Porque se for algo superficial, porque se for algo assim raso, nós vamos passar por muito mais dificuldades. E aí vai surgir a ansiedade, vai surgir as incertezas, vai surgir as inseguranças cada vez maiores, vai surgir o abatimento muito grande, porque não se tem uma base sólida, não se tem uma base firme. Esse é o sentido também quando Jesus falou lá a respeito dos dois fundamentos. Lá já no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus falando sobre os dois fundamentos, Mateus 7, 24 a 27, ele diz o seguinte, mais ou menos, que a tempestade, e aí, olha que coisa legal, enquanto Tiago falou a palavra provação, já Paulo falou sobre fogo, e aí Jesus já vem e fala tempestade, mas as três coisas querem dizer a mesma coisa, os problemas, as dificuldades, e Jesus dizendo, não é uma possibilidade a tempestade vai surgir, assim também não é a possibilidade simplesmente o fogo vai vir, assim também como a provação, não é uma possibilidade, vai acontecer, acontecem as dificuldades na vida do servo de Deus também, e se a tempestade vier, vai depender, ou quando a tempestade vier, vai depender de qual é a base da casa que você está construindo. Se a base for na rocha forte, que é Jesus Cristo, na rocha, a tempestade vai vir, e vão vir os ventos, vão vir as correntezas, vão vir qualquer reação da natureza, que a casa vai permanecer de pé. Ocorre, queridos, que essa tempestade vai vir de qualquer maneira, e que se a casa não estiver com uma base firme, ou seja, se a casa é construída sobre areia, aí vai ter problema sério, porque a tempestade, as ondas, as enxurradas, tudo vão vir e vai levar a casa, e vai destruir a casa, porque não tinha base, não tinha firmeza, não tinha fundamento. Por isso, queridos, é tão importante que nós tenhamos esse momento com Deus. É tão importante que nós tenhamos contato com a palavra todos os dias, não só por um momento. É tão importante que nós tenhamos muito tempo de oração, de comunhão com Deus, de adoração verdadeira, e que nós nos aprofundemos, e que nós mergulhamos ainda mais fundo
no tempo de adoração, de leitura da palavra, de oração, de comunhão com Deus. Porque essa é a nossa base, esse é o nosso fundamento. Porque se estamos passando por uma grande provação, como de fato estamos passando, que Paulo chamou como fogo, e que Jesus chamou como tempestade, seja como for, um dia eu creio, essa tempestade vai passar, esse fogo vai se apagar. E como nós vamos estar depois disso? Quando essa pandemia passar, como que nós vamos estar? Será que vamos estar como o ouro, a prata e as pedras preciosas, que o fogo não consegue derreter, que o fogo não consegue mudar a sua essência, que o fogo não consome? Ou será que vamos estar apenas cinzas? Porque vamos ser madeira, feno e palha. Queridos, nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Porque quando Jesus falou lá sobre os 2 fundamentos, Jesus comparou aquele que constrói a sua casa sobre a rocha com aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra. E aquele que construiu a sua casa sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas que não pratica. Então são coisas assim, muito claras, daquilo que Deus tem para nós, do propósito de Deus para nós. Se as provações vêm, se as dificuldades vêm, que não são simplesmente uma possibilidade, é uma realidade na vida do servo de Deus, não temos só um mar de rosas, não vamos nadar só em águas tranquilas. De vez em quando as águas vão ficar revoltosas e a situação vai ficar complicada. De vez em quando o negócio vai esquentar e o fogo vai aparecer. Nós precisamos ter essa base firme na palavra, na oração e na adoração. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 2,15, falando sobre o obreiro aprovado, diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Lembrar muito a respeito de que só é possível ser aprovado se tiver passado pela prova. Não tem como ser aprovado se não tiver passado pela prova. E muitas pessoas não querem passar pela prova. Mas se não passar pela prova, não tem como ser avaliado. E é essa avaliação, essa prova que vai nos garantir, que vai nos proporcionar a oportunidade de avançar, de findar esse ciclo, de começar um novo ciclo, de virar a página e começar uma nova etapa na vida. Queridos, quantas pessoas ficam paradas no tempo? Quantas pessoas não conseguem avançar, não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver? Isso no que diz respeito à vida espiritual, mas isso no que diz respeito à vida no geral. Muitas áreas da vida estão estagnadas, não crescem porque não são aprovados. E para serem aprovados, precisam dessa base, precisam de manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos avançar e crescer. Entendamos então que esse tempo é um tempo de provação, é um tempo da... E possamos fazer como Tiago lá quando falou: temos grande alegria em passarmos por várias provações. Lembrando lá do cantor que dizia, né? Estou passando pela prova, mas dou glória a Deus. Essa é para os antigos. Estou passando pela prova, mas dou glória a Deus. E de fato é isso mesmo. Nós, entendendo que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de provação, nós precisamos então entender que se tivermos base na palavra, se nos aprofundarmos, se mergulharmos mais fundo em Deus, nós vamos ser aprovados, nós vamos crescer. E ao final das contas vamos entender que o material, a obra do Senhor em nós é ouro, prata ou pedra preciosa.
E assim vamos crescer em Deus e vamos estar muito melhores. É isso que eu creio, é isso que eu espero para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Possamos entender cada vez mais o propósito de Deus para todas as coisas, inclusive para as provações, inclusive para as dificuldades. E entendendo e sabendo enfrentar essas dificuldades, nós vamos passar por essa tempestade, por essa prova, e vamos crescer e vamos estar melhores. Amém? Temos algum pedido de oração? Aqui a Val continua pedindo oração para ela e pelas filhas dela, né? A Manuela e também a Mariane, né? E pelo Miguel também, pelo Luiz, né, Val? A família está crescendo. Então, vamos estar orando, continuar orando pela saúde da Val. Eu pedi oração também, o Lapa me ligou hoje, pedindo oração em favor do irmão dele, né, que foi transferido lá para o hospital evangélico, o Manuel Lapa. É uma coisa interessante, porque o Lapa chama Lapa Manuel e tem um irmão que chama Manuel Lapa. Então vamos estar orando pelo irmão do Lapa, e também orando pelo próprio Lapa, que trabalha no hospital, né, lá no Dório Silva, e por todos os outros que trabalham nos hospitais, né, lembrando da Larissa, da Beth, Tamer, que trabalha com ambulância, e todos os outros que nós conhecemos que têm trabalhado nessa tarefa tão árdua, tão difícil. Vamos estar orando pelos outros pedidos de oração que temos feito, que tem chegado a nós sempre. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando, né? Clamando ao Senhor, também louvando a Deus pela vida da nossa irmã Miriam, né? Que hoje está completando mais um ano de vida. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de mais uma vez, Senhor Deus, sermos desafiados pela Tua Palavra. Pai, era muito mais simples, Senhor Deus, simplesmente não ter provas. Mas acontece, se não tiver prova, nós não avançamos, Pai, nós não crescemos. Por isso, sim, Pai, é motivo de grande alegria o passarmos por essas provações, porque é por meio dessas provações é que nós vamos avançar e nós vamos crescer. Nos ensina a entender este momento como um tempo que o Senhor está permitindo para que possamos avançar na nossa vida espiritual, para que possamos conseguir vencer etapas e estarmos melhores, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Contempla também, Senhor Deus, em nome de Jesus, a vida do nosso irmão Lapa, Senhor Deus, nos desafios que ele enfrenta lá no hospital, Senhor. Também, juntamente com ele, lembramos da Beth, Senhor. Lembramos também, Senhor Deus, da Larissa, Senhor Deus, e de todos os outros, Senhor Deus, nossos irmãos em Cristo, que têm trabalhado, Senhor Deus, que têm se esforçado, Senhor Deus, nessa tarefa, Senhor Deus, de estar trabalhando dentro dos hospitais, ou, Senhor Deus, desses que estão em contato direto, Senhor Deus, como o Tamer, por exemplo. Nós clamamos a Ti, Senhor, abençoe-os e proteja-os, Pai, para a glória do Teu santo nome. Louvamos ao Senhor pela vida da Miriam, Senhor Deus, que hoje está completando mais um ano de vida. Continue abençoando e fortalecendo a Tua filha, Senhor Deus, de uma forma especial. Clamamos também, Senhor Deus, pela vida da Sueli, Pai querido, pela vida da Maria Cristina, Senhor Deus, da Cris, Senhor Deus, da Carmen, Senhor Deus, e especialmente da Lana, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a Lana, Senhor Deus, naquele leito de hospital, Senhor Deus, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, também pela recuperação, pronta recuperação da Natália, Senhor Deus, e também do Quirino. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por aqueles, Pai querido, que estão nas UTIs, que estão, Senhor Deus da glória, no sistema de saúde, Senhor Deus, do nosso país, Senhor Deus, e que muitas vezes estão, Senhor Deus, entrando em colapso, Senhor Deus, o sistema de saúde. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus,
este povo, Pai, para a glória do Teu santo nome. Clamamos a Ti pelos nossos governantes, capacite-os, Pai, oriente-os, Pai, em nome de Jesus, direcione-os, Pai. Também clamamos a Ti, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, dos cientistas que estão trabalhando, Senhor Deus, em favor de remédios, Senhor Deus, que possam ser efetivos, Senhor Deus, no combate ao coronavírus. Em favor, Senhor Deus, da descoberta de uma vacina, Senhor Deus, eficaz também, Senhor Deus, contra o coronavírus. Senhor, abençoa, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais, Senhor Deus, diferentes áreas que estão, Senhor Deus, se expondo dia após dia para que a economia possa continuar, Senhor Deus, em movimento. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, por esses que estão, Senhor Deus, obedecendo, Senhor Deus, as orientações e permanecem em casa. Senhor Deus, que o Senhor dê a eles, Pai, o fortalecimento e a renovação das forças, Pai, para continuar neste propósito. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, queridos, um abraço forte ao Lapa. Ele me ligou hoje, pediu oração pelo irmão dele, por ele também, né? E pediu para eu dar um recado, aquilo que a Edilane já tem falado comigo também aqui, né? Um recado, ele que está lá na linha de frente do hospital, dizendo que não é para a gente brincar com isso, que a situação está ficando feia nos hospitais e que precisamos estar muito atentos a essa questão do coronavírus, né? Um abraço também a Miriam Barbosa, como eu mencionei, ela está fazendo aniversário hoje. Um abraço, viu, Miriam? Deus abençoe a sua vida, Deus te fortaleça cada vez mais, né? Também um abraço a algumas pessoas que às vezes não estão ao vivo com a gente, mas sempre têm acessado os nossos vídeos no Facebook. Por exemplo, a querida irmã Fátima, lá de Timóteo, um abraço muito grande para Fátima, para Fabiane, lá em Porto Alegre, para o Adilson, nosso irmão querido aqui da Central, que sempre também tem acessado e inclusive compartilhado os vídeos. Um abraço a essa turma e a alguns que a Edilane anotou aqui, a Giovana, que está presente conosco hoje, o Paulo Barbosa, a Miriam, a Idalice, a Eliana, a Sônia, a Leni, a Carmen, o Vinícius, a Kátia, o Genivaldo, a Adriana, Elias e Leninha, o Alexandre, a Maria Clara, a Alba, Obedias, a Valdiceia, Maria Luísa, o Antônio, o Fábio, a Tereza, a Thalita, a Leodite e a Zilmar. Querida irmã Zilmar, Deus abençoe você também, querido. Um abraço a todos vocês, né? Continuemos firmes no nosso propósito de servir a Deus, de buscar ao Senhor, buscar entender a vontade do Senhor. Entendemos que essa palavra, por exemplo, que Deus nos trouxe hoje, uma palavra de esclarecimento, de entendimento sobre o momento que nós estamos vivendo e que possamos entender que é a oportunidade de crescermos espiritualmente, né? Amanhã vamos dar continuidade a este mesmo propósito, às 20 horas, que você possa se fazer presente e que possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que possa convidar outros para estar também acessando no horário de amanhã às 8 horas, tá bom? Um abraço, Deus nos abençoe a todos.